Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o conteúdo que nós havíamos começado sobre orações subordinadas. E hoje nós vamos ver as temidas orações subordinadas adverbiais. Mas antes disso, eu gostaria de fazê-los bem-vindos novamente a essa rotina, certo? Vocês passaram alguns dias tranquilos, sem atividades, e agora nós vamos retomar esse período, tá? De atividades e de aulas, na verdade, porque eu acho que vocês tiveram atividades, mas não tiveram aulas. Então, esse período serviu para que vocês tivessem um tempo a mais, e agora nós vamos retomar com o nosso período de aulas. Retomando nossos conteúdos, é interessante lembrar que nós já estudamos as orações subordinadas substantivas, ou seja, as que cumprem uma função de substantivo dentro da oração em relação à oração principal. E aí nós temos várias funções: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e etc. Nós temos também as orações subordinadas adjetivas, que se classificam em restritivas e explicativas, uma marcada pelo uso da vírgula e outra marcada pelo não uso da vírgula. E hoje nós vamos ver as orações adverbiais. Para a gente entender uma oração subordinada adverbial, eu preciso entender lá na morfologia, lá nas classes de palavras, o que é um advérbio, certo? Vamos lá. Eu vou colocar aí no próximo slide a definição de advérbio para que vocês possam ver. Entendido o que é o advérbio, né? Vocês viram que é uma palavra que pode exprimir modo, que pode exprimir tempo. Aqui nós vamos ver orações subordinadas, ou seja, orações que fazem um papel em relação à oração principal com esse valor de adjetivo, com esse valor de advérbio. O advérbio, na morfologia, é uma palavra só, mas aqui ele vai ter a função de advérbio com uma frase, tá bom? Com uma oração. Vamos lá. Dentro das orações subordinadas adverbiais, essas orações que cumprem o papel de advérbio, nós temos algumas classificações, certo? Então, nós temos 9 classificações, tá? Todas elas levando em consideração o valor semântico que a oração vai transmitir em relação à oração principal. A primeira é a oração subordinada adverbial causal. A oração causal, ela exprime uma ideia de causa, certo? E isso vai ser percebido principalmente pelas conjunções, tá? Que a gente também chama de conectivos. Por que esse assunto se faz tão importante, gente? Porque isso é crucial para a redação, para o texto dissertativo argumentativo na redação Enem. Por quê? Existe uma competência, que é a competência 4, que analisa o uso de cada uma dessas conjunções, tá bom? Então, conjunção, morfologicamente falando, é a classe gramatical que tem palavras que ligam termos de mesma função sintática ou orações com o mesmo valor, certo? Então, vamos lá. Algumas conjunções que nós podemos usar para dar ideia de causa. Porque, visto que, e esse visto que a gente também pode inserir o tendo em vista, certo? Uma vez que, tá, gente? Interessante que a gente deve usar as conjunções, mas não deve usar o valor semântico errado. Como vocês poderão observar em um exemplo no livro, certo? Na gramática.
Lá tem um exemplo dizendo as seguintes frases: choveu porque o vapor se condensou. E choveu porque as ruas estavam molhadas. Em uma dessas, embora se use a conjunção porque, que dá a ideia de causa, só em uma eu tenho o valor causal de fato, porque isso não tem mais a ver com estrutura da frase, tem a ver com semântica, certo? Com o sentido que a frase vai transmitir para quem ouve ou para quem escreve. Então, choveu porque o vapor se condensou. O vapor se transformou em água e isso causou, gerou a chuva. Dizer que choveu porque as ruas estavam molhadas é uma dedução, é uma explicação. Logo, não dá valor semântico de causa, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado quando for usar isso. Outra coisa muito fácil de confundir, o porquê com ideia de explicação. Vocês também podem cair nessa pegadinha em relação ao uso do pois, tá, gente? Cuidado, a explicação e a causa se parecem muito, não vamos confundir. A causa é a motivação de algo, a explicação é somente uma explicação. Vamos lá, gente, comparativa. Dá a ideia de comparação, né? E aí vocês podem ver as conjunções como, ou, mais e menos que. Mais que alguém, menos que alguém. Como no exemplo que nós podemos ver, choveu aqui como choveu em Belém. Temos o como aqui, que dá essa ideia de comparação. Gente, eu não vou dar muitos exemplos aqui na aula, tá? Mas vocês podem consultar o livro didático e lá vocês vão ver vários exemplos, certo? Então vamos seguir. Consecutiva. Dá a ideia de consequência, certo? Temos o que e temos algumas que acompanham o que. Depois de tal que, tanto que, certo? Usadas de forma a exprimir uma consequência. Temos a concessiva, que dá a ideia de concessão, ou seja, estou abrindo mão de uma determinada ideia em detrimento de outra. É mais ou menos isso. Exemplo: embora esteja triste, amanhã sorrirei. Certo? O embora dá uma ideia de concessão e pode ser substituído por apesar de estar triste, mesmo que esteja triste, né? Então vocês podem entender dessa forma. Condicional dá a ideia de condição, gente. Contanto que, né? Contanto que, desde que, tá? São conjunções que dão a ideia de condição. Conformativa dá a ideia de conformidade, dá a ideia de harmonia entre ideias, certo? Conforme disse a professora, estávamos todos comportados, certo? Conforme, segundo, consoante, isso de fato é uma expressão, tá, gente? É uma expressão conformativa. Final. Final vem de fim, de finalidade. E aí eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Essas conjunções, vocês deverão usá-las na proposta de intervenção da redação Enem. Acredito que vocês devem saber que a proposta precisa de 5 elementos: agente, ação, meio, finalidade e o detalhamento. Então, para criar finalidade, o propósito daquela proposta, vocês podem usar essas conjunções, tá, gente? A fim de que o problema no Brasil seja resolvido, o governo deve criar medidas por meio, e aí você vai completando, tá?
Proporcional. Proporcional, que dá a ideia de proporção. Eu não coloquei aqui, mas nós podemos usar à medida que e na medida em que. À medida que e na medida em que, obedecendo sempre a regência. Também temos a proporção que, tá? E a última, que é a temporal, que dá a ideia de tempo, por meio do uso dos adjuntos adverbiais de tempo. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês e eu espero que vocês façam a atividade que já está aqui, ó. A atividade vai ser da gramática reflexiva, tá? Nós vamos usar muito esse livro porque é muito completo e muito conciso. Na página 298 e na página 299, questões 1 a 6, se eu não me engano. Então façam. Eu sempre gosto de ressaltar aqui para vocês que esses conteúdos não são conteúdos que a gente deve querer aprender para acumular, porque muitos de vocês talvez nem vão fazer português ao longo da vida e nem vão ver português de maneira mais aprofundada. Mas vocês devem buscar aprender para ver o funcionamento da língua e usar isso em provas, em vestibulares e no Enem principalmente, tá, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que quando tivermos aulas ao vivo vocês possam estar presentes e nós possamos compartilhar muito mais desses momentos, ok? Muito obrigada e bons estudos a todos!